Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre constância, esse monstrinho, esse demoninho que nos aferniza. Eu sei, aferniza não, inferniza. Já começamos infernizando. Eu sei o quanto essa é uma das justificativas que as psicólogas têm como muro para a criação de conteúdo. Eu sei que eu conheço vocês, eu converso com vocês e é assim um dos principais problemas. Como manter a constância? Ou eu começo a postar conteúdo, tô lá engajada, tô animada, motivada, de repente na próxima semana isso despenca, não tô sentindo mais isso, não consigo manter a constância. É uma das coisas que eu mais ouço, foi uma das coisas que eu precisei mais trabalhar em mim ao longo desses 6 anos criando conteúdo aí para rede social e hoje conseguindo criar todos os dias, pelo menos em alguma rede, vai pro feed de conteúdo meu. Seja no Instagram, seja no TikTok, seja aqui no YouTube, nos Stories, eu tô praticamente todos os dias. Então eu consegui, de fato, manter a constância. Vou falar aqui para vocês hoje o que é essa constância e como a gente consegue alcançar ela para que ela não nos afernize mais. É infernize, eu sei. Afernize, eu gostei dessa palavra também. O que não é constância, gente? Vou falar para vocês aqui, ó, 3 pontos. Constância não é postar todos os dias. Não significa isso. Constância não significa fazer ótimas e maravilhosas postagens sempre que você posta algo. E constância não é estar sempre inspirada, sabe? Assim, mega criativa. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente colocou uma expectativa muito alta do que significa ser, por exemplo, constante na criação de conteúdo. Então, se você acha que ser constante é assim, postar todos os dias? Não, não é. É postar sempre que postar um bom conteúdo? Não, não significa isso. Estar sempre inspirada? Não, não significa isso também. As pausas, elas vão fazer parte mesmo da criação de conteúdo de uma pessoa mega constante. Por vezes eu já fiz pausas ao longo desses 6 anos. Então não significa que a gente nunca vai parar. O que significa é que a gente nunca vai desistir, tá? Tem uma diferença. Segura essa. Fica, ó, reflete sobre isso aí desse lado. Não significa nunca fazer pausa, mas sim significa que você nunca vai desistir daquilo. Eu falo, né, lá para as minhas alunas do método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, eu tenho aulas, enfim, sobre constância. A gente fala bastante sobre isso, como atravessar essa dificuldade mesmo de se manter constante. Eu digo para elas que a constância não é a gente, sabe, ficar sempre uma linha reta e subindo e melhorando. Não, a constância é a gente saber retomar aquilo que importa. É a gente não abrir mão daquilo que importa no primeiro momento que a gente se dá conta de que a gente desviou a rota, que a gente se perdeu nesse caminho. Isso faz parte de qualquer contexto na vida. Na criação de conteúdo vai ser exatamente a mesma coisa. Mas a partir do momento que a gente se dá conta disso, a gente precisa recalcular a rota e voltar a dar os passos em direção àquilo que importa. A constância é isso. É a sabedoria dessas pessoas que conseguem perceber que estão se distanciando daquilo que é importante e dar os passos para ir em direção, então, àquilo que é importante dia após dia, tá? O que vem a ser, então, a constância? É aquela frequência que é sustentável para você. Não existe um número mágico ou um número ideal. Eu também falo para as minhas alunas que a gente vai desenvolvendo habilidades no volume. Então, especialmente quando a gente está começando e a gente não tem esse self de criador tão bem lapidado dentro da gente, que é o nosso jeito de fazer as coisas na rede social, o jeito de falar com o público, os formatos de conteúdo, etc, etc, etc. No volume a gente ganha essa experiência, então o volume é bom. Mas não adianta chegar para vocês e falar, faça uma postagem todos os dias. Gente, isso nem cabe na nossa agenda. Eu sei como é a agenda de uma psicóloga. Eu produzo conteúdo para rede social, mas eu ainda atendo os meus pacientes, eu ainda tenho os meus grupos de supervisão, eu faço a minha supervisão enquanto supervisionando, eu sou aluna de cursos aí, que eu me inscrevo, sabe? Então, assim, eu sei que a nossa agenda é super apertada. Dificilmente vai caber uma postagem todos os dias na sua agenda. Depois que as coisas vão ficando mais fáceis, que a gente vai tendo cada vez mais habilidade de criação, vai ficando mais tranquilo a gente manter esse volume, se é que a gente quer postar todos os dias, porque não é algo que a gente de fato precise fazer. Mas no começo pode ser legal, tem que ver se cabe aí. Mas o que eu ia dizer é, não tem um número ideal, é o número que você consegue manter,
É um número que você consegue se dedicar e fazer aquelas postagens sem ter que abrir mão de coisas muito importantes na sua vida, sem ter que abrir mão de atender os seus pacientes, sem ter que abrir mão, né, de ter uma rotina de qualidade de vida. Então, a primeira coisa que eu te sugiro que você se questione desse lado é com quantas postagens você consegue se comprometer ao longo de uma semana, ou ao longo de 15 dias, ou ao longo de um mês. Veja qual dessas perguntas faz mais sentido, pare e pense, porque às vezes vocês estão ali queixosas sobre constância, sobre a dificuldade de criar conteúdo e tal, mas você nunca parou para sentar e olhar para isso de maneira mais assertiva mesmo, que é se questionando, tá? O que eu vou tentar manter aqui? Ah, e é 2 postagens por mês, sei lá. Tá bom, é 2 postagens por mês. Você consegue manter isso? Tá sendo possível fazer isso? Daí você vai ver a partir desse número quais são os muros que você encontra quando você tenta se comprometer com essas 2 postagens. E eu vou falar para vocês por que ser constante é importante, para além do óbvio, tá? Porque é óbvio que é importante porque a rede social precisa que a gente esteja ali movimentando aquilo para que as pessoas cheguem, estejam interessadas no nosso serviço, vejam como a gente se comunica, etc, etc, etc. Então tem muitos motivos pelos quais, porque isso é importante. Mas algo dentro de mim mudou quando eu entendi isso dentro de um outro contexto, assim, por exemplo, um contexto de relação para além de rede. Se a gente está se relacionando com alguém que aparece, some, aparece, some, sabe? Tipo, não dá notícias, a gente não tem confiança naquela pessoa, porque a gente nunca sabe quando ela vai chegar e quando ela vai sumir. E é difícil desenvolver o vínculo, né? De desenvolver a intimidade naquela relação. Na relação da rede social é a mesma coisa. Quando eu entendi que para que os meus seguidores, possíveis futuros pacientes, clientes, alunos, supervisionandos, para que eles comprassem algum serviço, contratassem, né, um serviço ou infoproduto meu, para que eles fizessem isso, eles precisariam confiar em mim. E para que eles confiassem em mim, eu precisaria fazer mais parte dos dias deles de maneira previsível. O ser humano ama previsibilidade, ama demais. E daí, então, previsibilidade é a gente conseguir estar entregando algo de maneira consistente, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Então não é aparecer, sumir, depois ficar séculos sem aparecer ou começar um assunto e daí de repente falar na outra semana de um assunto completamente diferente. Constância, consistência em todos os aspectos da sua rede social são essenciais para que as pessoas confiem em você e queiram você como profissional delas, psicóloga delas, professora delas, supervisora delas e todo o resto. Então, veja isso como um todo. Aqui a gente está focada em falar de frequência, né, de postagem, mas percebam isso para além desse aspecto. Como que anda essa constância, essa consistência na sua relação como um todo com o seu seguidor. Isso vale também para um outro exemplo bem básico, mas que é interessante da gente pensar. Tem muita gente que abre caixinha nos stories lá, abre uma caixinha de perguntas e até recebe algumas perguntas, mas nunca responde as perguntas, né? Então, os seguidores, eles vão ficar... Eu já fiz isso, tá? Muitas vezes. Mas eles vão ficar, assim, não confiando de que na próxima eles podem interagir ou fazer uma pergunta, porque a profissional não responde. Não tô falando quando o volume de perguntas é muito grande, né? Tem vezes que eu recebo um volume de perguntas muito grande, óbvio que eu não consigo responder a todas. Tô falando quando a gente negligencia, sabe, a caixinha. Tem que ter cuidado com isso também, porque isso interfere na relação com o público. E tudo que interfere na relação com o público vai interferir na confiança que o público tem de passar lá o cartão para você, de te contratar, o teu serviço, né, ver como é que funciona. E agora vamos falar então como construir essa constância na prática. Eu vou falar algumas coisas que eu fiz, que eu faço e que vocês podem fazer desse lado. Defina a sua frequência mínima. Falei um pouquinho antes, vou retomar isso com vocês. Frequência mínima que vai funcionar mesmo em semanas caóticas. Poucas pessoas pensam nisso, né? A gente faz os nossos planos, a gente faz os nossos objetivos, as coisas ali, nos momentos em que tudo anda bem, em que a gente está mais motivado, em que a gente está com mais tempo. E quando você senta e pensa o que cabe de postagem nos seus dias, semanas, meses,
você precisa levar em consideração que em alguns desses dias, semanas, meses, você vai estar mal, você não vai estar legal, você vai estar em vulnerabilidade emocional por algum motivo, ou você vai estar com não tanto tempo assim, né, para se dedicar. Então, quando você pensa qual é o mínimo, o que cabe, eu quero que você leve em consideração também os dias difíceis e ruins. Às vezes não vai caber um vídeo num dia difícil e ruim para você gravar, seja pelo motivo que você tiver malzinho ou não der para gravar. Mas talvez cabe um stories. É por isso que eu tenho os meus rituais, alguns, mas um específico, né, que é o da caneca de bom dia. Todo dia de manhã eu pego uma caneca, finge que meu copo é uma caneca. Aguinha. Eu pego a minha caneca e daí eu tiro foto nessa parede e coloco a psita on. Gente, é tão simples, é um ritual, as pessoas adoram, elas olham para as minhas canecas, elas ficam, ai meu Deus, às vezes eu falo alguma coisinha da caneca. É um ritual que não exige nada de mim e é de fato algo que está inserido no meu dia. Mesmo nos dias muito difíceis, muito corridos, que eu não tô muito legal, que eu tô com baixo carisma, né? Eu brinco, tem dia que a gente tá de baixo carisma, não vou querer gravar vídeo. Mesmo nesses dias eu consigo fazer esse ritual. Então eu quero que quando você faça o seu planejamento e pense de maneira bem racional, assertiva mesmo, assim, o que cabe na sua agenda, né, de postagem, de stories, leve em consideração os dias difíceis, tá? Para que você não seja pega de surpresa por eles. Outra coisa que funciona muito, e eu preciso me organizar para fazer mais isso, porque eu não tô fazendo muito, toda vez que eu me organizo e faço isso, as coisas fluem muito melhor, tira uma pressão danada dos meus ombros, que é criar em lote. O que isso significa? Você pega 1 hora, você pega 2 horas, você pega um turno, eu não sei o que cabe aí, tá? Às vezes é durante a semana, às vezes pode ser no final de semana, e você cria vários conteúdos de uma vez. Isso é bom por inúmeros motivos. Você pode sentar uma vez na semana e fazer isso, ou uma vez a cada 15 dias e fazer isso, até às vezes, dependendo do volume que você cria, né, que você quer postar no seu feed ali, você pode fazer uma vez por mês e já criar vários conteúdos. Isso é bom porque quando a gente fica tempo gravando ou fazendo um conteúdo envolvida com aquela atividade, é como se a gente fosse desenferrujando daquilo. Teve uma vez que eu sentei, eu fiquei 1 hora e eu gravei, sei lá, 20 e poucos vídeos, assim, eu gravei vários vídeos, tá? Não quero mentir pra vocês, não lembro o número, eu até postei no TikTok essa experiência. Mas eu sentei, peguei várias ideias, peguei meus cadernos, que eu falo para as alunas também, peguem os cadernos com as anotações, e daí gravei vários vídeos a partir dessas anotações. No primeiro vídeo eu tava mais durinha, até a voz, o corpo, tudo, assim, o raciocínio, né, o caminho que as ideias fazem, tudo fica um pouco mais durinho. Depois, lá pro meio, pro fim, gente, a minha mente tava assim, ó, funcionando super bem, meu corpo já tava mais, sabe, mais soltinho, a minha voz tava mais desenrolada. Por quê? Porque eu aqueci os motores. Claro que daí você não pode superaquecer os motores, né? Tá lá no fluxo e tal, quando vê, meu Deus, a pessoa não aguenta mais. Não pode superaquecer, mas precisa aquecer para que você flua melhor. Então, criar em lote, eu acho massa por causa disso. A gente passa por esse processo de desenferrujar, aquecer o motor e ver como as ideias fluem a partir do momento que a gente está mais engajada ainda na atividade, mais mergulhada naquilo. Então, considere essa possibilidade. Eu não tenho feito isso, eu tenho feito mais pipocado, mas eu não acho que tá, sabe, maravilhoso do jeito que eu tô fazendo ou que tem sido o jeito que melhor funciona pra mim. Não, eu preciso sentar e repensar isso. Gravando esse vídeo me dei conta disso também. Por que eu não tô mais criando em lote como eu criava lá atrás? O que aconteceu? Não sei, só fiz de outro jeito e agora, talvez a partir de agora eu vá retomar isso e vocês aí também. Terceiro ponto, para de esperar que esteja tudo pronto e maravilhoso e perfeito sempre para você gravar. As condições ideais, elas são muito boas, mas são exceções os momentos em que a gente consegue fazer o nosso conteúdo e, parênteses, né, qualquer coisa na nossa vida, nas condições ideais. Então a gente precisa se adaptar às condições reais. Você pode fazer um chazinho, você pode acender... Ah, eu tenho minha vela aqui, mas agora não tá acesa, porque antes eu tava precisando de foco, gente. Ó, essa daqui é, tipo, a vela do foco. Tem um cheirinho muito bom. Eu acendi ela antes. Mas você pode acender uma vela, você pode fazer um chá, você pode tornar aquele contexto de gravação, de fazer o conteúdo escrito, etc e tal,
um pouco menos aversivo para você, um pouco menos difícil, mas não vai ser ideal, tá? E assim, gente, juro, ninguém tá com uma lupa no seu conteúdo, ninguém tá, sabe, olhando tanto assim. As pessoas estão mais interessadas na mensagem que você tem para passar, não em se o seu cabelo tá perfeito, se o cenário é maravilhoso, se a luz tá isso ou tá aquilo. Claro que a gente precisa do mínimo ali, né, dessa parte estética do vídeo, mas você gravando na frente da janela tá a coisa mais maravilhosa do mundo, a luz natural é a melhor que existe, sabe? Você não precisa tá de um jeito muito diferente do que você tá na sua vida real. Vai com a cara que você atende os seus pacientes, minha filha, senão depois o paciente vai lá, vê o vídeo, marca com você e cadê aquela pessoa do vídeo, né? É muito diferente. Não, coerência, né? É isso, assim, é o jeito que a gente fala aqui, o jeito que a gente tá no vídeo, é o jeito que as pessoas nos encontrariam e que veriam a gente. Então, para de querer estar tudo sempre, sempre perfeito, e daí a gente não acaba nunca, tá? Porque eu sei que eu fazia muito isso. Ai, precisava de tal luz. Ai, precisava disso. Ai, precisava daquilo. Eu precisava me sentir de tal jeito. E daí, nunca, tá? Nunca chega. Você vai criar um conteúdo no mês e olhe lá, tá? Então, tá? A gente tem um combinado. Um beijo. É isso. Tô olhando pro meu roteiro, que eu tenho roteiro, senão eu me perco, vocês sabem disso. Quarto e último ponto que pode te ajudar, né, a se manter constante é você abrir mão de algumas medidas que eu sei que você tem, que é número de visualização. Enquanto você focar nisso, você vai ficar mais triste, mais para baixo, mais paralisada ainda, vai ser mais difícil manter a constância se você tiver tão, sabe, para baixão assim. Não vai ser legal. Então não usa isso, assim, número de seguidor, número de pedido para consulta, número de visualização, número de comentário, o número da colega que está muito maior do que o seu. Para de botar isso como centro de medida para a sua rede social. Você vai se frustrar. Qualquer pessoa que coloque isso como uma medida e foque só nisso vai se frustrar. Especialmente no começo, e isso eu fiz muito, gente, muito. Eu juro para vocês, foi falando sério mesmo, assim. Eu me agarrei nisso e foi por isso que eu continuei. E foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei, tá? Foi um dos fatores, assim, pilares, tá? Para eu conseguir. Que eu me agarrei muito na minha aquisição de habilidades. Cada vídeo, cada conteúdo, cada texto, cada foto, cada caixinha de pergunta não respondida, tudo isso era eu pensando no fim das contas assim, ok? Não deu resultado nenhum, não deu retorno nenhum, flopou, ninguém falou, ninguém isso, ninguém aquilo. Beleza, eu tô adquirindo habilidades. Esses vídeos aqui flopados, ruins, ou isso ou aquilo, deu o nome, né, que você dá aí pra você. Esses vídeos, esses conteúdos, eles servem para que lá na frente eu consiga criar algo muito melhor, que vai ter muito mais retorno. Daí a gente tem que ser um pouco esperançosa também, né, de um futuro melhor. Mas assim, é olhar para essa medida, para a sua aquisição de habilidades, e você melhorar um pouquinho a cada vídeo. Enquanto você não tiver com o foco total nisso, você vai ficar muito frustrada, você vai ficar muito triste e você vai oscilar demais na relação com a rede e, como consequência, com os seus seguidores. E daí não gera essa confiança, essa intimidade que eu falei. Então, foque naquilo que você tem agora, o maior controle que você tem agora, que é adquirir habilidades. A métrica do seu sucesso, entre aspas, nesse momento, precisa ser essa. Não pode ser número, não pode ser qualquer outra coisa que não seja essa, tá? Aquisição de habilidades, para você melhorar essa habilidade aí do seu self de criadora de conteúdo, como eu falo. A constância, ela não é um dom, ela é uma decisão diária que a gente toma para tudo na nossa vida. E eu sei como é difícil, né? Porque a gente precisa lidar com muitas dores e desconfortos quando a gente tenta ser constante em algo, especialmente quando o retorno não é imediato e quando o retorno não é uma garantia. E a internet nos expõe a esses desconfortos. Mas a psicóloga que hoje cresceu, que hoje tem números, que hoje tem agenda fechada, que isso, que aquilo, que aquele outro, pensem aí nessa psicóloga que vocês idealizam e imaginam,
A única diferença dela para você, claro que alguns recursos diferentes, etc e tal, cada um de nós vive, né, num cenário de vida diferente, a gente tem recursos de vida muito diferentes, emocionais também, mas assim, para além, né, dessas especificidades, a diferença é que ela continuou mesmo sem ter garantia, mesmo sem ter grandes números, ela caminhou o caminho, como eu falo, fez o trabalho dela, e você precisa fazer o seu se você quer também ver tudo o que pode acontecer com você quando você se dedica. E vejam que eu não falo, né, se você quer ver o seu sucesso, se você quer ver sua agenda cheia, isso, aquilo. Gente, ninguém vai te dar garantia disso. Eu não sei. E eu tenho um curso que ensina isso. E eu não dou garantia para as pessoas de que, ai, faça uma postagem que vai viralizar, que você vai ter todos os pacientes interessados no seu trabalho, porque não é assim que funciona. Qualquer pessoa que tentar te vender algo desse jeito vai estar usando a tua ilusão aí, a tua expectativa. Vamos ser muito adulta com relação a isso. Não existe nada da garantia pra gente nessa vida. A única coisa que a gente tem garantia é que para que a gente descubra se determinado caminho é um caminho que vai dar aquilo que a gente quer pra gente, a única garantia que a gente tem é que a gente precisa caminhar aquele caminho para descobrir se aquele é o caminho ou não. Ai, não sei se deu para entender, mas na minha cabeça foi bem bom isso aí que eu falei. Péssimo, Bruna, não entendemos. Vocês entendem, assim? A garantia que a gente tem é que a gente vai fazer o que a gente pode para descobrir se aquele caminho é o nosso caminho. Pronto. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me deixa saber. Se entendeu, me conta também que eu tô doida para saber. Ó, quem quer ser aluna do método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, aulas gravadas, aulas ao vivo todo mês, acompanhamento meu dos seus conteúdos, vejo ali o seu perfil, que dúvida que você tiver, você pode perguntar, feedback dos conteúdos, conto dos meus bastidores, trago insights, é maravilhoso, tá? É maravilhoso, nisso eu me garanto, assim, você vai ter uma jornada de 1 ano ao meu lado, né, no método, que vai realmente mudar muita coisa dentro de você e te dar muito daquilo que provavelmente está faltando aí desse lado nesse momento, coisas aí de autoconhecimento que eu trago, né, porque eu tenho essa pegada, mas muitas questões estratégicas também alinhadas a isso e sem que você precise vender a sua alma ali pro demônio do algoritmo, sabe, te corromper para estar na rede. Não, esse nunca vai ser a minha oferta para ti, tá? Eu quero que você seja muito você, mesmo nesse contexto de rede social. Me segue aqui, se você ainda não me segue, tá? Porque tem vídeo toda semana, eu tô trazendo conteúdos que eu me esforço bastante, assim, para que sejam do interesse de vocês. Deixa comentário, like, porque tudo isso vai me motivando e me dá um estímulo para continuar. Mas se eu não tiver comentário e like, mesmo assim eu vou continuar, tá bom? Porque eu me agarro na minha habilidade de ser desenvolvida aqui nessa nova rede também, porque eu também tô tendo que lidar com várias questões de constância, de régua de expectativa, tô tendo que lidar com várias dessas questões. Me agarro no quê? Me agarro nessa aquisição aí, que eu vou melhorando um pouquinho a cada vídeo. Mas se você me der biscoito, vai ser muito bom também, facilita o meu caminho. Vídeo entrega, espero que tenha te ajudado. Ó, um beijo, até a próxima. Eu tô risonha hoje, né? Tô engraçadinha, não sei. Eu tô tomando água só.